A aula 4 da disciplina de Administração Aplicada à Enfermagem é sobre administração e mudança nas organizações de saúde. A mudança, na verdade, é uma coisa permanente. É a única coisa que nós sabemos que algo muda a qualquer momento, né? No contexto atual, os melhores indicadores para o sucesso e rendibilidade das organizações é a formação de seus dirigentes e colaboradores e o alinhamento certo para a mudança. Nos mercados dinâmicos de hoje, a estratégia é a própria organização. A mudança acaba sendo uma quebra de paradigmas, que as pessoas pensam na mudança como algo ruim, algo que incomoda. Mas, na verdade, a mudança é algo bom, é algo que leva à evolução. Então, é preciso que as pessoas tenham competência, tenham formação e qualificação para aceitar as questões de mudança como algo positivo, tanto para o profissional como para a organização. E aí nós temos um conceito de mudança, né? É um ato ou um processo onde ocorre alteração ou modificação de uma situação existente, tornando-a diferente. Nós temos alguns tipos de mudança, né? A imperceptível, que é aquela mudança que acontece de maneira muito gradual e as pessoas não vão percebendo, mas está mudando. A radical, quando acontece de uma maneira bem assim agressora até, porque as pessoas se sentem agredidos, né? E aí é chamada de uma mudança radical. A evolucionária, que é aquela mudança que vem em forma de um crescimento, à medida que as pessoas estão se transformando, elas estão mudando evolucionariamente. A revolucionária é aquela que acontece de maneira também um pouco mais agressiva. Vamos pensar o que está acontecendo na Ucrânia. Está acontecendo uma mudança revolucionária, onde um outro país está mudando radicalmente a situação de um país que está sendo guerreado. Os fatores externos que nós consideramos que estão relacionados a mudanças e interferem na organização são as questões sociais, o que envolve a sociedade, as questões educacionais, as questões culturais, as econômicas, as tecnológicas, com o advento da tecnologia, né? E as questões políticas também estão bastante inseridas nesse contexto. E aí nós temos os fatores internos, né, em relação à mudança e organização. Tomada de decisão é uma questão importante. A tecnologia em si, quando a organização ela muda todo o seu aparato tecnológico, as relações interpessoais e a filosofia da organização. Em relação às dimensões da mudança, nós temos a institucional que se relaciona aos objetivos e à filosofia de trabalho, a estrutura organizacional, a organização e divisão do trabalho e as normas e rotinas de procedimentos que são instituídos pela organização. Em relação à dimensão tecnológica, os novos métodos de trabalho e planejamento das ações, porque a tecnologia ela introduz novos métodos, né? A introdução de novos equipamentos, tem que se aprender a lidar com esses novos equipamentos e o desenvolvimento específico de alguns procedimentos em relação a determinados equipamentos. E em relação à dimensão comportamental, o relacionamento interpessoal, que isso influencia muito o aspecto da mudança, a liderança, se você tem um grupo que tem uma liderança negativa, isso vai interferir diretamente na mudança, como algo negativo, né? Compromisso e responsabilidade de cada membro da equipe e motivação e desempenho no trabalho, né? Isso acaba tendo uma dimensão do comportamento de cada profissional. Em relação às maneiras de tratar a mudança, nós temos o processo reativo, que trata os problemas ou assuntos que aparecem depois do que aconteceram, né? Processo proativo visa modificar as coisas e estabelecer um novo curso, em vez de corrigir o atual. Ele se dá através de uma mudança planejada. Em relação às etapas da mudança, nós temos primeiro o diagnóstico, é onde você vai observar qual é o problema que está acontecendo naquele momento, identificação dos problemas e analisar. Depois, a implantação da mudança em si.
é a mudança propriamente dita, né? Aí você tem um descongelamento, a mudança, um recongelamento e resistência às mudanças, são parte. Porque as pessoas estão acostumadas com uma rotina e elas não querem nunca estar mudando nada, né? Depois você precisa fazer o acompanhamento, né, para ver se, através do diagnóstico que você fez, o planejamento de uma ação, a implementação, para ver se tudo está sendo de acordo com o que você planejou lá desde o início. Nós temos o modelo de Levin para a mudança, que ele fala da questão de descongelar, que é um Fraser, mudar, change, recongelar, refreeze. O que ele quer dizer com essas questões, né? Que primeiro determinar a necessidade da mudança, verificar qual é o estado atual, garantir apoio da equipe e da gestão. Então, a expectativa de gestão dos stakeholders. O que são stakeholders? São as pessoas envolvidas na situação. Criar necessidade de mudança, estabelecer uma mensagem motivadora, que é necessário mudar, né? E gerir as expectativas, ou seja, clarificar, comunicar, explicar o porquê da mudança tão importante. Depois vem a questão da mudança em si. Comunicar com regularidade, terminar com os rumores, que é a confusão do pessoal, então é explicar, clarificar, é o que a gente fala de explicar, explicar, explicar. Delegar e orientar, dar poder aos facilitadores, né? Não pode ser centralizado o poder. Envolver as pessoas nos processos. É importante que todos participem do processo, que eles vão se sentir inseridos nesse contexto. E depois o recongelar. Permitir que as mudanças se entranhem na cultura. Identificar facilitadores e opositores. Desenvolver formas que sustente a mudança, que é para garantir que ela se estabeleça, ou seja, ter lideranças positivas e fortes. Formar e treinar, ou seja, manter todo mundo informado através da educação em serviço e educação continuada. Então, as mudanças, o caminho da mudança. Até que estejamos realmente engajados, existirá sempre hesitação e riscos de recuar, sempre inúteis. Em todos os atos de iniciativa e criação existe uma verdade elementar, cuja ignorância acaba com inúmeras ideias e planos esplêndidos, né? No momento em que nós nos comprometemos, a providência também se põe em movimento, ou seja, que a mudança é um fator de evolução, é um fator de mudança que é necessário, né? Todo um fluir de acontecimentos atua a nosso favor, o que de outro modo nunca ocorreria, né? Como resultado da decisão surgem todas as forças imprevistas de coincidência, encontros e ajudas que nenhum homem jamais poderia ter sonhado em encontrar. Então, Murray fala isso, né? Que às vezes as pessoas imaginam a mudança como algo negativo e depois a melhor coisa que consegue entender o quanto foi bom mudar.